E quando o desconhecido chega e vem acompanhado por muitos medos? A gestora de compras Nina Andrade recebeu essa visita não esperada ao receber o diagnóstico de TEA do seu filho primogênito, Davi. Como Nina e sua família estão encarando o autismo e são um bom motivo para viver, é o que você vai ver no programa a partir de agora. Você é um bom motivo para viver e é muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa. Eu já estou aqui com o Guilherme Fenelon, amigo e parceiro do programa. Obrigado, Thalita. Seja bem-vindo mais uma vez. Tamo junto. Ele também, Dr. Lucas Farnese. Obrigado, Thalita. Obrigado pelo convite. Obrigada por contribuir com cada episódio dos nossos programas, né? Hoje nós vamos começar ouvindo a história da Nina Andrade. Desde quando o Davi começou a andar, eu já percebi alguma coisa de diferente no Davi. Mas como mãe de primeira viagem, eu não queria aceitar. A minha sogra, meio que entre linhas, tentou me avisar. O Davi, ele faz pouco contato visual, ele gosta de brincar e empilhar tudo que ele pega, seja com brinquedos, seja com cadeiras, puff, qualquer coisa, qualquer objeto ele gosta de colocar um em cima do outro. Mas eu achava que era só uma fase de criança naquele momento ali e que iria passar. Mas dentro de mim, lá no fundinho, de alguma forma eu sabia que tinha algo de diferente no Davi. E aí, quando começou a fase escolar, eu vi isso muito mais palpável, porque o Davi ele era muito imaturo para a idade dele, tendo em vista as outras crianças. Mas como na minha casa eu só tinha ele de referência como criança, as professoras falavam algumas coisas e eu meio que não queria aceitar. E aí chegou um momento que o meu cansaço físico, mental e espiritual já estava assim... Eu já não estava aguentando mais aquela situação, porque o Davi começou a ter comportamentos em casa que eu não reconhecia o meu filho. De agressividade, de gritos comigo, coisas que ele não fazia. Mas o que isso estava acontecendo, por que isso estava acontecendo? Porque ele tinha algumas frustrações na escola, ou na igreja, ou em meio às outras crianças, que ele não conseguia lidar, que ele não conseguia resolver e acabava explodindo dentro de casa com a gente, comigo e com meu esposo. Foi quando eu pedi socorro para minha líder. Eu falei, por favor, porque ela é pedagoga também, me ajuda, eu já não reconheço meu filho mais. E assim, eu orava por ele todos os dias à noite, eu achava que era alguma coisa espiritual, mas não tinha a ver com espiritual, tinha a ver com como eu faço, qual o especialista que eu busco para ajudar o meu filho. Foi o que a minha supervisora me falou. A minha líder me falou, Nina, você precisa levar o Davi no neuro. Ele vai te orientar. E, Dr. Lucas, o que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista ele é uma dificuldade de socialização muito grande, né? Vários sintomas, né? Mas o núcleo ali é uma dificuldade na interação social, né? Uma dificuldade intensa, né? A pessoa muitas vezes ela não consegue socializar adequadamente, né? Às vezes o quadro vem com um déficit intelectual, às vezes vem com um QI superior para determinadas coisas, mas socialmente, assim, a pessoa tem dificuldade. Então, sintomas ali que ela falou, tinha dificuldade de olhar nos olhos, dificuldade de lidar com a frustração, né? Tem ali uma frustração no colégio ou com as pessoas e não sabe resolver, né? Não consegue acessar habilidades ali para resolver aquela situação, né? Muitas vezes resolve da mesma maneira sempre, né? E quando aquela maneira fura, a pessoa entra num estado de desorganização, né? Então, hoje, o que a gente tem que entender é um espectro, né? As pessoas têm, a gente estava até conversando, as pessoas têm uma ideia muito daquele menino que bate a cabeça, com um déficit intelectual muito grave, que fica rodando, mas não é assim, né? Hoje a gente tem um espectro de vários sintomas, que pode ir de um quadro muito grave a quadros que a pessoa vive bem sozinha, que consegue levar uma vida independente. Uhum. Então, como a Nina bem disse, ali na história dela, é muito comum que ou dentro de casa, né, na família, ou na escola, vão ser percebidos os primeiros sintomas. Sim,
a escola, ela tem um olhar muito bom, porque ela tem uma comparação ali com muitas crianças, né? Ela falou ali, é o meu primeiro filho, né? E o que os pais relatam assim, no primeiro filho, que é isso mesmo que ela falou, não tem parâmetro, né? Mas será que isso é normal? Será que a gente está falando? Será que tinha que estar olhando no olho? Mas será que esse comportamento está empilhando as coisas? Mas será que não tem problema ficar empilhando, enfileirando as coisas assim, dessa maneira que a criança está fazendo? E não tem parâmetro. E eu já diagnostiquei várias vezes crianças com autismo, né? E muitas vinham encaminhadas pela escola, né? O menino ali, na hora que entrou na escola, dava aquela diferença do comportamento com as outras crianças, né? Com o professor que já viu várias e várias crianças de todos os tipos, né? Ela tem um olhar mais sensível, né? Ela bate o olho e fala assim, não está legal esse comportamento, vai olhar. E vamos ver, então, quais foram e como ela lidou com as primeiras informações, né, a respeito desse desconhecido que ela teve que passar a ser o conhecido dela, né? Acho que foi um dos piores momentos da minha vida, foi quando o psiquiatra me deu aquele laudo, aquele papel. Quando eu peguei aquele papel que eu fui ler, estava escrito lá que o Davi tinha diagnóstico do TEA, que é o transtorno do espectro autista, e que ele precisava de acompanhamentos a partir dali. Eu entrei no carro desorientada e, sinceramente, não aceitava aquilo ali, não, naquele momento. Eu falei, não faz sentido. Como que ele só olha para o meu filho e não colocou nem a mão nele e já vem me dar um laudo desse, falar que meu filho é autista? Isso não faz sentido, não fazia sentido na minha cabeça. E até então eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo. Não sabia o que era TEA, não sabia o que estava por vir. Eu lembro que eu entrei para a área infantil, eu sabia que não tinha ninguém lá e eu sentei num canto e chorei muito, muito, muito e comecei vários questionamentos com Deus. Deus, eu não queria ter filho, o Senhor me deu. E aí quando eu descobri que eu estava grávida, eu só queria um filho normal. E o Senhor me dá um filho autista? O que é isso? O que é autismo? Como que vai ser agora? Como que as outras crianças vão tratar meu filho? Como que as pessoas vão tratar meu filho? O mundo lá fora é tão mau. Como que vai ser da agora para frente? E eu não conseguia olhar para o Davi sem chorar, porque só as coisas negativas vinham na minha cabeça. E eu sempre fui uma mãe que impulsiona, filho, você dá conta, vai que você consegue. Como? Não, consegue sim, vamos tentar de novo. E naquele momento eu falei, pronto, eu vou ser aquela mãe, eu vou me tornar aquela mãe que quer colocar o filho numa bolha para proteger do mundo. Eu não posso ser assim. Foi uma semana. Eu fui em uma semana como se fosse numa montanha russa de emoções. Ao final daquela semana, eu já tinha conversado com a minha bispa. Ela tinha me dado muitas orientações e me mostrado que não era aquilo que eu estava pensando. Quantos autistas que nós temos aí que assim são muito bem sucedidos, né? Com o suporte certo, com a rede de apoio certa, eles conseguem sim, e conseguem com sucesso as tarefas que eles, né, são designados a fazer. E aí eu sacudi a poeira e falei, pera, eu sou a mãe do Davi. E é no meu colo, é nos meus braços que o Davi tem que procurar e encontrar todo o suporte que ele precisa. Se eu não levantar a cabeça e buscar ajuda para o meu filho, quem vai fazer? A Nina é muito forte, né? Muito decidida. E a importância da gente falar sobre o quanto ressignificar esse diagnóstico mais rápido acelera também o desenvolvimento da criança, né, ou do adolescente. Tem uns que são diagnosticados mais tardiamente, outros ainda são casos mais raros, mas também existem de casos de adultos, né, sendo diagnosticados hoje. Mas a importância, né, desse acolhimento materno, paterno e incentivar para que a criança se desenvolva de acordo com aquela rede de apoio, com aquele suporte necessário, né? A gente tem percebido, Thalita, que a notícia boa dessa história é que tem aumentado muito, não só o entendimento das pessoas com relação a esse tipo de quadro, mas também a rede de apoio, não só com relação à escola, mas na atenção de um todo. Existem os dados a respeito da questão do número de autismo, de casos de autismo. Algumas vezes a gente olha para isso como um dado preocupante. Mas se a gente olhar mesmo os números, alguns quadros de saúde mental, a gente pensa que os números têm aumentado, mas o que aumentou muitas vezes é o diagnóstico, a possibilidade de se ter um diagnóstico com relação a isso. Então, você tem isso no autismo. Um dos motivos que a gente tem um número maior de autismo, hoje, quadros de pessoas com autismo, é que você tem hoje uma facilidade de acesso ao diagnóstico muito maior do que se já existia.
Não quer dizer necessariamente que aumentou o número, mas... Houve um aumento, mas o aumento menos expressivo do que a gente imagina com relação a isso. Devido ao acesso à informação, acesso a informações, ao diagnóstico. Ao diagnóstico precoce. E isso é muito bom, isso é muito importante. Outra coisa que é importante a gente falar é que a gente não pode ter uma visão romântica com relação a isso. Porque como o autismo tem hoje uma notoriedade, uma aceitabilidade cultural, a gente pede, por exemplo, na mídia, por exemplo, tem muita informação. Então hoje só vê série de pessoas com autismo. Então a gente não pode ter uma visão romântica com relação a isso. Né? O seu filho pode ter realmente um quadro de autismo e pode ter uma relação com esse quadro de uma forma progressiva e pode ser muito bem socialmente, pode dar resultados muito significativos e pode não ter. Então, o que você comentou, quanto mais cedo, quanto mais precoce a gente fizer intervenções, melhor eu consigo resultados com relação a isso. Você diz isso no sentido de que talvez para aqueles pais, talvez não, né? Para muitos pais e para muitas mães, os sintomas, eles são mais severos, eles são mais agravados, tem realidades socioeconômicas para poder lidar também nesse enfrentamento. Então, a importância de não romantizar isso para que aquele pai, aquela mãe, aquela família que está vivendo essa realidade não se sinta como se isso isso é realmente muito fora do meu mundo. Eu acho que tem muito a ver com o que o Dr. Lucas falou, de ser um espectro ali de possibilidades, de reações, de sintomas, de ter realidade. A gente já trouxe aqui outros casos, por exemplo, casos graves, né? Hoje eu fico muito feliz até de atualizar essa notícia. A Nathalie Collin, que foi uma das que inaugurou esse tema aqui no Você é um Bom Motivo para Viver, hoje faz um trabalho lindo, ajudando outras mulheres, outras famílias, né? Então, são muitas realidades e muita diversidade dentro também do enfrentamento, né, do autismo. Isso, essa é a ideia. Quando eu falo com essa observação, é porque você tem um caso muito particular nas suas mãos. E você tem que olhar esse caso como um indivíduo mesmo, que está diante de uma situação que está cabendo a você. O que ela colocou, eu sou a mãe dele e nós vamos ter que junto cuidar dessa história, daqui para frente. E aí não é que... a gente tem que ter muito cuidado com uma influência de mídia, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que ter muita cautela com relação às informações que nos chegam. Então, ter atenção, pesquisar, procurar as informações, frequentar grupos de ajuda. E aí a gente vai tendo cada vez mais informações para poder aprender a lidar com aquela situação que está diante de mim, que ela sempre tem um lado que é universal, mas sempre vai ter um lado que é particular. A gente fala aqui sobre essa questão da romantização, materna, paterna, independente de ser na realidade, né, como essa da Nina e de tantas outras famílias, né, que recebem e receberam já o diagnóstico de autismo. Porque essa romantização traz uma idealização que gera uma expectativa e que normalmente vai estar futuramente associada a sintomas emocionais, quadros, né, de transtornos emocionais e sociais que vão acabar gerando outras questões, né? A gente sempre tenta trazer isso, a importância de não romantizar a maternidade, e por isso que quando a gente escuta histórias como a da Nina e de outros enfrentamentos que a gente vê aqui, a gente fala assim, gente, a vida real, ela não é esse filme, né? Você falou essa coisa idealizada, de uma novela, de uma coisa, que a gente às vezes pode achar que é isso. Não é, né? Então, assim, quanto mais você vê a realidade, como ela encara ela, isso tem um desenvolvimento, né, mental, emocional para o indivíduo também. Porque ele falou da questão do romantizar e me lembrou também a questão do filho como um indivíduo único. Porque cada filho, né? Às vezes você tem um filho que ele tem um jeito e não tem nenhum diagnóstico, não tem nada, mas ele é completamente diferente do outro. Essas relações, elas se tornam muito sensíveis quando você acha que é um grupo de filhos e não um indivíduo filho. Né? Sim, eu tento sempre trabalhar na cabeça das pessoas, falando assim, não é um autista, ele tem um autismo, né? Porque às vezes as pessoas dizem, olha, como é que a gente lida com o autista? Eu falei, eu não sei qual autista, né? Quem que é esse? Né? É a mesma coisa perguntar assim, como é que lida com um menino?
Né? Não sei, né? Qual o menino? Né? Então, às vezes as pessoas trazem para nível de identidade, né? Aquilo que não é identidade, é um transtorno, né? É algo que a pessoa tem, não é um autista. Ele é o fulano que nasceu tal dia, filho de fulano, de ciclano, que mora em tal lugar, que tem essa realidade. Né? Então, não tem... Às vezes as pessoas ficam querendo uma conduta empacotada, né? Um protocolo para... um protocolo para lidar com o autista. A gente lida assim, com o TDAH. As pessoas, eu sou TDAH, eu sou autista. Né? Já me perguntaram várias vezes, como é que lida com o TDAH? Eu não sei, qual o TDAH? Né? Como se tivesse um manual, né? Para a gente lidar. Você não pode falar isso, se a pessoa pedir, você entrega isso, se ele gritar, você fala... Peraí. E às vezes é mais fácil até para a pessoa que recebeu um diagnóstico, que a gente está falando só como se fosse um preconceito, alguém rotular o outro. Mas, na verdade, a gente vê hoje, muito amplamente, pessoas que se apropriam de diagnóstico como se fosse a identidade, para a partir dali você não fala certas coisas comigo porque eu sou isso, então eu não gosto disso. Né? Como se a gente não tivesse todas essas outras facetas que dizem sobre quem nós somos, sobre a nossa real identidade, como a nossa fé, a nossa real identidade em Deus, como filhos de Deus, a nossa real identidade que está associada ao nosso caráter, à nossa personalidade, a valores que nós cultivamos. Então, sim, achei muito oportuno você falar sobre isso. Nem tanto assim como preconceito, mas como ela falou assim, como é que eu vou, por que você me mandou um filho autista? Peraí, fechar a visão, né? Eu esqueço que ele é filho e foco no autista, né? Esqueço toda a situação, né? Então, às vezes as pessoas assim, como é que eu vou lidar com um autista? Eu trabalho sempre com as pessoas. É um presente de Deus como qualquer outro filho, é amável, uma pessoa digna de ser amada, vai ter os momentos bons, vai ter outras dificuldades, como todo filho vai ter dificuldade. Algumas dificuldades que o típico tem, esse não vai ter, esse vai ter outras que o outro não tem. E a gente aprende a lidar, né? Você vai se instruir, você vai se informar, você vai buscar um grupo de mães que às vezes na prática ali do dia a dia, coisas que eu não vou saber orientar, não, a mãe que passou por aquilo vai saber orientar muito melhor. E, né? O que eu vejo na prática? As pessoas vivem bem com seus filhos, aprendem a lidar, têm ali suas dificuldades, mas vivem bem e a vida de ninguém acaba por causa disso. E é lindo ver, mais uma vez, a importância de ter uma fé, né? Como nós dissemos, e um grupo de apoio que tem mesmo valores em comum, porque isso acelera o nosso processo, né, de ressignificar, de dar um novo significado para aquilo, né? A Nina, ela transicionou muito bem e muito rapidamente desses questionamentos que são totalmente naturais, a gente faz, a gente questiona, a gente Sim. pergunta mesmo, para mãe que inspira hoje tantas mulheres, tantas outras mães, né? Porque ela se reconheceu a história também do Davi como um bom motivo para viver. Vamos conferir. E aí eu comecei a pesquisar sobre autismo, fui estudar a fundo, fui fazer cursos, seminários. E eu entendi que o meu propósito nisso tudo, o porquê Deus me deu um filho autista, é para que eu, com o meu jeito, com a minha experiência, sendo mãe de um autista dentro de casa, pudesse ajudar outras mães. E sim, eu acredito muito que através do autismo do meu filho, eu vou conseguir outros corações para Jesus. A palavra diz que ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Os autistas estão incluídos, as famílias dos autistas estão incluídas. E como é um diagnóstico onde nem mesmo a medicina chegou em algo concreto, as pessoas estão perdidas assim como eu fiquei. Hoje eu entendo que eu sim sou mãe de um autista e que eu e ele vamos conquistar novas famílias, novas crianças e fazer o que a palavra fala do ide e pregar o evangelho a toda criatura. Eu sou um bom motivo para viver porque Deus primeiro me deu um filho mais que especial, que em muitas famílias esse filho, essa especialidade não tem. Eu sou um bom motivo para viver porque Deus colocou em mim uma alegria contagiante. Eu sou um bom motivo para viver porque mesmo em meio a todo o turbilhão de problema que eu passo, eu consigo afastar as nuvens escuras e lá no fundo eu consigo olhar o sol. E eu sei que esse sol, através da minha vida, vai brilhar e respingar em outras famílias, como já tem acontecido. Então, eu sou um bom motivo para viver, porque através do meu filho, Deus me mostrou o meu propósito. O meu propósito é pregar o evangelho a toda, e nesse toda criatura inclui os autistas.
Olha que lindo isso, né? A Nina realmente tem uma alegria contagiante e o Davi, muito recentemente, foi promovido a irmão mais velho, né? Então, a gente vai ter mais histórias aí para poder ouvir e contar da Nina e da sua família, que já tem influenciado, inspirado tantas outras mães, especialmente outras mulheres, né? Porque é tão bom, você acabou de falar isso, né, doutor Lucas? Você ter empatia de uma pessoa que viveu uma realidade parecida, você poder sentar para conversar. A Nina é muito acolhedora, é muito receptiva, então é ótimo a gente ver pessoas que tornaram as suas situações, dores, dificuldades em um propósito, né? Um propósito para seguir, um propósito para perseverar e um propósito para poder compartilhar mais vida e esperança com outras pessoas também, né? Muito bom, muito bonito. A gente fala muito isso, né, Thalita? Os diagnósticos não são uma fatalidade, os diagnósticos não são sempre uma condenação. Diagnósticos muitas vezes podem extrair da gente o melhor que estava adormecido, guardado, habilidades novas que vão sendo adquiridas e desenvolvidas. Muitas vezes a gente percebe que os diagnósticos trazem uma novidade de vida para pessoas e que junto vão ser pessoas ainda melhores do que foram outrora sem esse diagnóstico. Então, mudar mesmo a percepção de como é que a gente vê o mundo, enxerga a realidade e, né, como é que é tão bonito ela falar assim, nós agora, a gente tem uma forma diferente de a gente enfrentar esse mundo diante da gente e mais do que isso, compartilhar dessa história e dessa novidade de vida que tanto gerou o apoio que eles precisavam e ser compartilhado e dividido com essas pessoas que estão passando pela situação que eles também estão vivendo. Isso, eu acho tão interessante. Uma das vezes que eu ouvi a Nina compartilhar sobre a sua história, ela deixou para a gente um ensino, porque ela trouxe como que ela educa o Davi, né? E que ele é chamado a atenção, e ele é corrigido, e ele é ensinado no caminho, como o seu filho, como qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer bebê. Então, assim, isso é muito importante, né? Para você entender as necessidades, mas você não achar que as necessidades anulam aquela criança, né? O dever daquela criança de também experimentar todo o cuidado, todo o amor que também passa pela orientação, pelo direcionamento, pela educação, né? Da forma correta ali de ser feita. Então, isso é muito legal. O Davi é muito envolvido, a gente vê o carinho que as outras crianças têm por ele e o que ele também tem pelas crianças. E isso é fruto de quê? De uma decisão, né? Marcou ali a decisão da Nina, né? Então, eu vou e a gente precisa decidir. Você precisa decidir quando você vai viver. Porque você pode estar simplesmente vivo e isso não quer dizer nada. Né? É decidir quando eu vou viver, quando eu vou tomar ciência desse compromisso que eu tenho, como mulher, como mãe, como pai, como homem. Como que eu vou tomar a decisão de caminhar aqui nesse trabalho, nesse ministério, nesse projeto? Porque às vezes a gente fica aquela coisa mesmo, né? Deixando a vida levar. Isso não é a palavra de Deus para nós, né? Ele estabeleceu para nós um propósito de vida, né? Ali em Gênesis está descrito um mandato. É algo que nós precisamos nos apropriar para viver, independente da realidade que a gente passe, né? Porque senão corre um risco muito grande de a gente deixar a vida levar a gente para qualquer lado, para qualquer maneira, e não ter um significado, não ter um propósito. Isso, eu acredito, né, que vai se tornando uma doença, uma enfermidade emocional que vai vindo, porque você vê, a gente fala muito aqui sobre depressão, sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico, sobre coisas que normalmente trazem sintomas que a pessoa não tem significado de vida, ela não tem significado de trabalhar, não tem. Aí às vezes a pessoa se torna recebe esse diagnóstico fruto da vida que levava sem sentido. Sim. Também. Né? Uma coisa assim que as pessoas muitas vezes elas não percebem, né, que dor e sofrimento ela é inerente à nossa vida, né? A gente vai sofrer e a gente vai ter dor, né? O que diferencia muitas vezes, né? O sofrimento com sentido, ele amadurece, né? O sofrimento sem sentido, ele desespera. Então, o que é muito comum aqui nessas histórias? As pessoas, elas dão um sentido ao sofrimento delas e crescem, né? Elas têm o caráter forjado, elas se tornam pessoas melhores, elas amadurecem ali como pessoas, elas se tornam melhor sofrendo como todos nós, né? Ao contrário, por exemplo, na história dela, tivesse ali, não quero, não, por quê, e ficasse ali naquele remoendo, né? Remoendo aquela situação.
ia estar sofrendo, né? A vida ia ter o seu peso, só que com uma revolta, né? Um sofrimento que não ia ter sentido, e a pessoa ela acaba definhando, né? Ela acaba piorando como pessoa. Então, a gente tem que entender que esse sofrimento ele nos move, ele forja o nosso caráter, ele nos melhora como pessoa, ele nos amadurece psicologicamente, espiritualmente, e a gente tem que enxergar um sentido nesse sofrimento, né? A gente tem que dar um sentido para ele, né? Não inventar, a gente tem que encontrar o sentido dele. Eu falo que sentido a gente não inventa, né? A gente encontra, né? A gente enxerga, a gente descobre. Né? Então, é para a vida de todos nós, né? O que a gente está passando, no casamento todo mundo tem dificuldade, a vida no trabalho, tudo tem dificuldade. Né? A forma que muda, né, muitas vezes, né, o que a fé muitas vezes traz para a gente é a forma como a gente encara essa dificuldade que a gente vive. E eu vejo que a gente tem uma capacidade que Deus nos deu, né, desde de Adão ali, ele poder dar nome para as coisas, né, dar nome para a natureza, dar nome para tudo. O que isso quer dizer? A capacidade que nós temos de dar nome para as situações que acontecem para a gente. Não, então isso aqui é isso na minha vida, é para que eu cresça, é para que eu amadureça, é para que eu sirva mais, é para que eu perdoe, é para que eu renuncie a algo, que eu entregue, que eu seja mais grato. Então, a gente dar um nome que tem a ver com os nomes que Deus deu para nós. Porque se nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que nós temos que dar nomes que estejam alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida e com quem Ele nos fez. Então, que a partir dessa história cheia de significado da Nina e do Davi, a gente possa caminhar com essa certeza de que sim, somos um bom motivo para viver e podemos viver muito melhor a partir da ótica do céu. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Obrigado, Thalita.